Muito boa noite. Deus nos abençoe nesta hora de leitura e meditação da Palavra de Deus. Nós vamos retomar a exposição que estivemos fazendo na manhã de hoje, de Romanos capítulo 15, de 1 a 13. Romanos, capítulo 15, de 1 a 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos aos gentios com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós estamos falando de esperança e dentro desse assunto, nós começamos a expor como nós devemos viver em nome da esperança, de maneira prática, no nosso dia a dia. Na verdade, nós começamos a fazer isso no domingo anterior, mas aqui nós temos uma orientação de Deus mais específica com relação às coisas que nós devemos viver no nosso relacionamento de uns para com os outros. E hoje, pela manhã, nós falamos a respeito da maneira como aqueles que são fortes na fé devem suportar os débeis na fé, aqueles que têm maturidade espiritual devem tratar aqueles que ainda não alcançaram essa maturidade, com muita paciência, relevando as falhas dos mais fracos e não criticando-os, e não falando mal deles,
e não isolando-os, de tal maneira que se sintam rejeitados. Infelizmente, nós somos propensos a isso por causa do nosso pecado. Infelizmente, isso acontece dentro das igrejas, inclusive dentro da nossa denominação. E há pessoas amarguradas, há pessoas ressentidas, magoadas, porque se sentem isoladas, se sentem excluídas, se sentem constrangidas, diminuídas, porque percebem que não estão sendo bem aceitas, percebem que o seu comportamento não está sendo bem visto. Nem sempre, quando uma pessoa comete uma falha com relação à fé cristã, com relação ao relacionamento, é porque ela é uma falsa crente. Às vezes, a pessoa está cometendo um erro doutrinário ou de relacionamento, porque ela ainda não aprendeu das Escrituras como ela deve agir, como ela deve crer. O apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito de proporção da fé. Ou seja, nem todos possuem o mesmo grau, a mesma proporção de fé, nem todos possuem o mesmo conhecimento das Escrituras. Nem todos sabem como expor a sua fé, como dar razão da sua fé. Então é preciso paciência, é preciso humildade, é preciso que aqueles que se consideram já maduros, entendidos, tolerem os mais fracos e os ajudem na sua subida na carreira cristã. Precisamos consolar-nos uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros. E não excluí-los, e não desprezá-los, agradando-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. A preocupação com o próximo deve estar constantemente em evidência nas nossas orações e nos nossos relacionamentos. É preciso, repito, paciência. Já falamos também a respeito de que tudo que foi escrito nas Escrituras foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo isso que nós estamos vendo foi colocado por Deus através de pessoas que Ele mesmo escolheu, que Ele encheu do Espírito Santo para que nos transmitisse a palavra dEle. Quando nós nos reunimos no santuário de Deus, o lugar que Deus escolheu para ali se encontrar conosco, é preciso que tenhamos consciência de que Deus está presente. E que Ele está falando conosco, mesmo que a pessoa que esteja transmitindo a palavra dEle não seja perfeita e nunca será. Nunca será. Mas Deus, na sua bondade e na sua misericórdia para conosco, Ele usa pessoas
que Ele chama, que Ele capacita, que Ele concede dons para comunicar a sua palavra. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ele se converteu numa reunião de oração de uma pequena congregação em que o pregador não tinha curso teológico, não sabia como pregar, e ele leu um texto que ele praticamente repetiu o tempo todo, porque ele não tinha argumentação para desenvolver o texto. Mas Deus usou aquele pregador para a conversão desse homem que se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E Deus está nos dizendo, através do apóstolo Paulo, no versículo 7, que, portanto, devemos nos acolher uns aos outros. Hoje em dia se fala muito a respeito de acolhimento. Há uma política de acolhimento que está em andamento e que está progredindo. Essa política, ela tem um viés de perseguição ao Evangelho. Mas, de qualquer maneira, falar em acolhimento é sempre vantajoso, porque há muitas pessoas na sociedade humana necessitando realmente de acolhimento. Pessoas que estão se sentindo solitárias e que por isso estão passando por depressão, por angústias, por ansiedades. O Brasil está sendo, nesses nossos dias, o primeiro país em número de pessoas angustiadas no mundo. A doença do momento no nosso país é a angústia. E a angústia, ela vem na sua maior escala entre as pessoas que estão sendo excluídas. A exclusão leva à solidão. A pessoa excluída, ela entra em depressão. Ela se sente inútil. E aí, como viver em sociedade quando se sente, quando se vê, se percebe excluído? Então aqui está dizendo que nós devemos nos acolher uns aos outros. Tudo isso, lembrando, tem a ver com esperança, porque aqueles que têm esperança no futuro que Deus nos promete, sabem que nós somos participantes no mesmo nível dessa esperança. E a prova disso está aqui no próprio versículo 7. Ora, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu gostaria que nós, por um momento, colocássemos a nossa mente para pensar nessas palavras. Cristo nos acolheu para a glória de Deus.
Hoje nós lemos o Salmo 8, que diz que o homem foi criado um pouco abaixo de Deus e foi coroado de glória e de honra. Deus nos vê como a obra-prima das suas mãos na criação, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Isso é glória. E essa maneira como Deus nos vê, ela é inclusiva. Deus não despreza ninguém. Ele oferece a sua redenção a todas as pessoas indistintamente. Quem crer e for batizado, diz a Bíblia, será salvo. E não há distinção perante Deus. A Bíblia é muito clara nisso. O Evangelho, ele é totalmente inclusivo. E nós também precisamos ser. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqueles que já creram em Jesus Cristo são coparticipantes da glória de Deus, porque Cristo morreu para que isso fosse realizado. Cristo se prontificou a ser excluído como o inimigo público número 1 da humanidade, para que nós fôssemos incluídos na glória de Deus. Ele se tornou pecado por nós. Ele se tornou excluído de Deus por nós quando ele sofreu sobre si o julgamento que a justiça de Deus precisava derramar sobre o pecado, para que nós fôssemos incluídos na glória de Deus. Portanto, é preciso que nós também sejamos inclusivos. Isso significa não desprezar ninguém, nem por atitudes, nem por conduta, nem por palavras, nem por sentimentos. Infelizmente, nós somos propensos a isso, a tal ponto que o apóstolo Tiago, ao escrever a sua carta, ele precisou pedir às igrejas para as quais ele estava escrevendo que parassem de tratar as pessoas com deferência, porque ele acusa na sua carta de que em algumas igrejas, quando chegava uma pessoa parecendo ser rica, com vestes suntuosas, com joias e etc., elas eram imediatamente conduzidas para os primeiros lugares. E quando chegava alguém com seus trajes simples, poídos, então ela ficava lá atrás. O tratamento era distintamente exclusivo.
Nós não temos essa tendência? Aqui está dizendo que, em nome da esperança, da glória de Deus que nós possuímos e que não distingue ninguém, nós também não devemos fazer distinção. Nós devemos ser inclusivos, nós devemos acolher uns aos outros. E apresenta não apenas o exemplo de Cristo, que nos acolheu para a glória de Deus, mas também apresenta a obra que Cristo realizou. E essa obra, ela não foi apenas em favor dos judeus, mas também em favor dos gentios. Uma obra de redenção totalmente inclusiva. Os judeus se achavam no direito de serem o povo do Messias, os únicos com direito de receber as bênçãos da fé no Deus verdadeiro. Mas aqui está dizendo que as Escrituras do Antigo Testamento já anunciavam a redenção dos gentios também. Nós sabemos quantas perseguições, quantas tribulações o apóstolo Paulo teve que enfrentar por parte dos judeus na sua pregação do Evangelho aos gentios. Nós somos os gentios e fomos atingidos pelo Evangelho da graça de Deus por causa da inclusão de nós, gentios, no projeto de redenção de Deus desde antes da fundação do mundo. E agora, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, através do Espírito Santo, ele conclui essa passagem que nós lemos, dizendo o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança é a esperança de Deus, ela vem de Deus, Deus é o autor da esperança. Não é possível ter a esperança da glória de Deus, a esperança do novo céu e da nova terra, a esperança da segunda vinda. Não é possível ter essa esperança sem Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado, derramado por Deus. E é o Espírito Santo que sustenta a nossa esperança na fé, por causa da redenção de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos concede a fé para crermos na aliança que Deus estabeleceu conosco, expressa nas promessas que Deus nos fez. E que Ele não pode deixar de cumprir, porque Ele é fiel.
O Deus da esperança é o Deus que nos consola com a sua paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. E não somente isto, mas agora temos também acesso a esta graça na qual estamos e estamos firmes. E essa firmeza não depende de nós, depende da fidelidade de Deus. Essa firmeza na fé, essa certeza de que nós já pertencemos à glória de Deus, sustenta a nossa esperança. Que o Deus da esperança nos encha de todo o gozo e paz no nosso crer. Lembrem-se daquilo que a Bíblia diz. Todas as coisas provêm de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Inclusive o nosso crer. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Cristo através da fé e que isto é dom de Deus. E por causa dessa ação do Deus da esperança, nós podemos ter paz com Ele. Agora percebam uma coisa. Eu falei sobre a situação do Brasil em relação ao mundo, com referência à angústia. Essa notícia foi dada há poucos dias, depois do levantamento de uma pesquisa nacional. Nós temos o maior número de pessoas sofrendo de angústia. Agora, vejam bem. Quem tem paz com Deus não tem angústia. Porque onde habita o Espírito Santo de Deus, aí há paz com Deus e aí há alegria. Quando uma pessoa se sente realmente incluída por Deus, ela não sente angústia, ela não sente solidão. É o poder expulsivo de uma nova afeição. Quando você vai entrar num cômodo da casa que está às escuras e você acende a lâmpada, o ambiente se ilumina. Para onde foram as trevas? Elas foram expulsas pela luz. É assim a presença de Deus na vida da pessoa que já recebeu a Cristo como Salvador, segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo falou que quando uma pessoa crê nele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm habitar nele, naquele que creu em Cristo. E aí, a luz de Deus, ela expulsa as trevas, é o poder expulsivo de uma nova afeição.
Não há como haver trevas quando a luz de Deus está presente. O crente, ele pode ter momentos, sim, de angústia, momentos de aflição por causa das tribulações, mas são coisas passageiras, porque a luz de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus irá prevalecer sempre. Não há como as trevas prevalecerem perante a luz. E a angústia é uma situação tenebrosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esta é a experiência de todo que tem a verdadeira fé. Vale de sombras são possíveis na vida do crente. Momentos de tensão, momentos de aflição, momentos de medo. Mas são coisas passageiras. A alegria do Senhor é a nossa força, diz lá no livro de Neemias. E essa força prevalece, essa força domina, essa força vence. Essa esperança, ela nos enche de todo o gozo e paz no nosso crer. E aqui fala qual é a finalidade disso. Para que sejais ricos de esperança. A esperança, ela é uma bênção que, assim como a fé, ela cresce. Na medida em que nós buscamos a Deus em oração, na medida em que nós estudamos a palavra de Deus, na medida em que nós temos comunhão uns com os outros, na medida em que nós participamos dos meios de graça que Deus deixou para a nossa santificação, a esperança, ela cresce. Ela toma conta da vida de uma tal maneira que acontece aquela experiência do apóstolo Paulo que disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora pensem nas situações que Paulo enfrentou, de ameaça de morte, de perseguição, de apedrejamento, de tortura. Quantas tribulações, prisões, ameaças. E aí ele vem e diz: eu aprendi a viver contente, satisfeito, feliz, em toda e qualquer situação. Isso não é privilégio do apóstolo Paulo, não, irmãos. Deus fez as coisas de tal maneira que isso possa ser uma experiência na vida de cada um de nós. Precisamos crer em Deus, precisamos buscá-lo, para que essa seja a nossa experiência. O mundo está esperando para ver em nós a manifestação do poder de Deus, e é isso que vem aqui em seguida.
Sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se o poder de Deus estiver se manifestando através da nossa vida, esse poder vai contagiar as pessoas, vai influenciar as pessoas, vai atrair as pessoas. As pessoas vão querer saber o que é que nós temos. E aí nós vamos poder oferecer para elas aquilo que Deus nos tem dado. Isso significa testemunhar. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O poder não é nosso. O Espírito Santo de Deus nos foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E nós precisamos buscar a Deus para que esse poder de Deus ele seja crescente em nós para o bem da humanidade. E quando a nossa vida estiver manifestando esse poder de forma evidente, de forma prevalecente, o nome de Deus será glorificado, porque as pessoas, elas estarão se dirigindo para a nossa luz. E aqui se cumpre aquilo que Jesus Cristo mesmo disse: vós sois a luz do mundo. E quando ele disse, vós sois a luz do mundo, ele também disse, assim brilhe a vossa luz, de tal maneira que as pessoas vejam as vossas boas obras, a luz, boas obras, luz, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como é que isso acontece? É uma questão de causa e efeito. É simples. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que quando nós olhamos para Deus, quando nós mantemos os nossos olhos em Deus, através da comunhão com Ele, os nossos rostos se tornam brilhantes. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, Deus começa a resplandecer em nós. É a nossa influência, é a influência de Deus através de nós. Isso irá atrair as pessoas e elas irão se converter. E quando uma pessoa se converte, então Deus é glorificado. É isso que Jesus Cristo quis dizer. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, porque eles, vendo as vossas boas obras, glorificarão a vosso Pai. Glorificarão o vosso Pai. Serão salvos. A humanidade está desesperadamente necessitada disso. E aí Jesus Cristo ensinou como é que nós fazemos isso. Como é que isso pode chegar a ser uma realidade na nossa vida.
Lembram-se de como é que se faz isso? Ele disse: batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque todo o que pede, recebe. O que bate, abrir-se-lhe-á. E o que busca, vai encontrar. Ou, qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Assim, vós que sois maus, se sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E então, na presença de Deus, crescendo no poder do Espírito Santo, nós nos tornamos luz, nós nos tornamos evangelistas, nós nos tornamos mensageiros, nós nos tornamos embaixadores de Deus para anunciar a graça de Deus. E não é preciso esforço nenhum para fazer isso, porque quando nós começamos a brilhar, as pessoas começam a enxergar o seu pecado. Começam a ver por onde é que estão andando, porque a luz brilhou ao redor delas. E tudo isso se chama esperança. Que Deus nos abençoe e concede que nós possamos entender essas coisas e viver de acordo com a riqueza da esperança que o Deus da esperança nos concedeu. E que cada um de nós se encha dia a dia dessa esperança, porque é ela que vai nos induzir, conduzir, estimular, dinamizar, para que nós possamos realizar a vontade de Deus. Amém.